Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre bebês falecidos antes do batismo, bebês que morreram antes do parto, inclusive, ou no parto, né? Como que fica? Nós oramos por esses bebês? Esse vídeo continua o assunto da oração pelos mortos, que eu iniciei há alguns dias, a partir do reconhecimento de que falta informação circulando sobre isso entre nós. E eu encontrei, por exemplo, uma citação de Lutero no volume 4 das Obras Selecionadas, naquele texto sobre Santa Ceia, uma confissão, e Lutero diz assim, né, sobre a oração pelos mortos. Quanto aos mortos, como as Escrituras nada dizem a respeito, creio que não é pecado pedir, em livre devoção, mais ou menos da seguinte forma: Nosso bom Deus, se o estado das almas é tal que se lhes possa ajudar, tem misericórdia delas. E aqui ele termina a oração. Feito isso, uma ou duas vezes, deixa que baste, porque as vigílias e missas pelas almas e comemorações anuais não têm valor e são mercado do diabo. Nas Escrituras nada encontramos a respeito disso e também nada sobre o purgatório, né? A implicância é muito grande de Lutero com a exploração econômica das pessoas por causa da morte dos seus entes queridos, né? Tanto por causa de indulgências quanto por causa de missas pagas, né, em favor dos mortos e tudo mais. E ele vê nisso um mercado pernicioso. Além disso, eu encontrei um pequeno documento, um panfleto, na verdade, de uma igreja norte-americana, luterana, comentando o fato de que os luteranos, com o tempo, se esqueceram da oração pelos mortos e que muitos pensam que é errado fazê-lo, né? E que não é luterano fazê-lo. E aí muitos de nós, né, eu inclusive estou meio dentro desse grupo aí. Esse documento atribui essa mudança, né, com relação ao século XVI, à influência dos reformados, né, uma influência negativa. Sempre a culpa vai recair sobre uma influência dos reformados, né, para toda mudança. Eu acho um problema aí dessa generalização e um problema de sempre ver toda mudança como necessariamente negativa, né, como se o positivo absoluto fosse sempre permanecer igual em tudo, não só na doutrina, mas também na prática. Né, e a gente teria que entender que a prática a que chegaram os luteranos do século XVI, começo do XVII, era absolutamente perfeita. Eu entendo que Lutero não vislumbrava isso, mas isso é outro assunto, né? A questão aqui é que ele argumenta assim, que a oração é mal entendida pelas pessoas e por isso elas rejeitam a oração pelos mortos. Porque as pessoas não entendem que a oração, na verdade, palavras dele, é um meio de que nós reconheçamos a nossa dependência diante de Deus. Eu vejo isso como um aspecto da oração, mas eu não gosto nem de correr o risco de reduzir a oração toda a isso, a essa dimensão cognitiva, né? Eu oro para saber que dependo de Deus. Oração é muito mais do que isso se a gente leva realmente a sério o que Jesus disse sobre a oração. Mas vamos lá, ele parafraseia o Catecismo Menor de Lutero, a explicação das petições do Pai Nosso, para fazer entender como que nesse sentido a oração pelos mortos tem o seu lugar, né? Dizendo assim: Deus dá paz aos que partiram na fé verdadeiramente sem a nossa oração, mas nós oramos nessa petição para que Ele nos conduza a saber isso e a reconhecermos isso com ações de graças. Né? Faz sentido? Faz sentido. Só não gosto do risco de reduzir a oração a isso somente, né? Então, outra questão, isso eu só queria dar um passinho a mais nessa questão da oração pelos mortos, né? Mas uma questão muito interessante que chegou também por um comentário ali aqui no YouTube foi sobre os bebês não nascidos, né? E remetendo-me ao Enchiridion do Chemnitz, do Martin Chemnitz, que tem uma pergunta e resposta sobre isso. Né? E eu encontro a pergunta e resposta do Chemnitz aqui e acho que ela nos ajuda muito. Ela não vai negar a oração pelos mortos, mas também, a meu ver, não vai incentivá-la no final. Ele tem uma solução melhor do que essa. Isso que eu quero mostrar para vocês. É uma pequena caminhada sobre esses dois parágrafos do Chemnitz aqui que podem nos ajudar
bastante. A pergunta é essa, né? Os que nasceram sem o batismo, nasceram mortos, né? E por isso não recebem o batismo. Estão condenados? Ele vai dizer que não, né? Não vamos afirmar que eles estão condenados. Lembra que é fato de que pessoas morreram sem batismo, pessoas morrem no ventre materno. No Antigo Testamento, pessoas morreram sem a circuncisão, né? Homens morreram sem a circuncisão. Inclusive, ele menciona Josué capítulo 5, para lembrar que toda uma geração do Êxodo ali, né, os 40 anos, durante 40 anos, os homens nascidos não receberam circuncisão. Né? Receberam circuncisão os homens que partiram do Egito e depois só aqui no capítulo 5 de Josué, né? No percurso não. Ele diz então assim, o que acontece com essas pessoas, né? Nesses casos? Ele diz assim, olha, nesses casos, a graça de Deus não está atrelada aos sacramentos. Eu acho muito bacana ele dizer isso, né? A graça de Deus não está nesses casos atrelada aos sacramentos, mas essas criancinhas pequenas, né, esses infantes bebês, são conduzidos e encomendados a Cristo por meio das preces, né, por meio das preces. Ele não diz claramente, mortos já, eles vão ser confiados a Cristo por meio das preces. Ele não diz assim, mas abre a possibilidade, né, não nega essa possibilidade também. Mas tem mais aqui que eu acho importante, né? Primeiro ele diz assim, essas preces elas têm uma promessa, elas estão embasadas em promessas de Deus, né? Deus diz assim, serei o teu Deus e da tua descendência após você, né? Que vem depois de ti, né? Gênesis 17. E também ele se refere a Mateus 19. Não impeçais, né, que as criancinhas venham a mim. Das tais é o reino dos céus. Das tais é o reino dos céus. E aí ele diz, porque os infantes ainda não nascidos, né, esses, nós não podemos conduzi-los a Cristo, né, deixar ir a Cristo, né, conduzi-los a Cristo pelo batismo, porque não nasceram ainda. Mas façamos isso de conduzi-los a Cristo por meio das preces. Mas veja que aqui a questão não é o infante não nascido e já morto, é simplesmente o infante não nascido ainda. Isso eu acho importante para entender esse texto do Chemnitz. E o parágrafo final vai nos ajudar nisso. Eu faço um pequeno parêntese, uma observação. Essa forma dele dizer assim, né, nós não podemos conduzi-los pelo batismo porque eles estão ainda dentro do ventre, então façamos isso pelas preces. Lembra um texto que Chemnitz certamente não gosta desse texto de Tertuliano, né, que Tertuliano combate o batismo dos infantes, e ele diz assim, precisamos deixar ir a Cristo, deixemos que essas crianças vão a Cristo, não pelo batismo, mas pelo ensino, pela palavra, até que possam ser batizadas maiorzinhas, né? Chemnitz pega uma ideia parecida, mas ele vai não olhar para depois, para postergar o batismo, mas para ver, não, o batismo existe um mínimo do batismo, a criança está aqui fora, né? O antes, então, a gente conduz a Cristo de outro jeito, sim. Esse parêntese é totalmente desnecessário, né? Talvez mais confunda, esqueçam o que eu disse sobre Tertuliano aqui. Vamos para o último parágrafo aqui do Chemnitz, que eu acho que esclarece a questão como um todo. Ele diz que essas preces, né, elas têm o seu valor diante de Deus, e elas são escutadas por Deus quando são feitas em nome de Cristo. E ele cita, né, Cristo dizendo, verdadeiramente vos digo, tudo o que perdides ao Pai em meu nome, eu vos darei. Olha que é certo isso. E aí a frase final, que é assim, que nós devemos então lembrar os pais, motivar os pais a que façam essas preces pelos seus filhos, em favor dos seus filhos. E veja, por quê? Porque então,
Se no ventre materno ou no parto vierem a morrer esses filhos, se vierem a morrer, né, a partir dessas consolações, os pais serão fortalecidos, né, os pais serão firmados. Mas veja, a construção aqui, eu estou usando o texto do Enchiridion do Chemnitz em latim, é uma versão latina do texto, né? Não é por gosto pelo latim, mas é porque é o único texto que eu consigo acessar gratuitamente hoje, né? Eu não tenho o livro físico, não tenho em inglês também, e honestamente, sem cometer nenhum crime, eu acesso o texto em latim pelo Google Books, né? Uma versão latina pelo Google Books. E essa construção aqui me parece importante. É um se mais um subjuntivo, né? Se vier a morrer. Não é o caso assim de uma coisa já acontecida, mas é a expressão de uma possibilidade. Eu estou falando então, na verdade, Chemnitz está falando sobre uma criança não nascida que pode vir a morrer. Ore antes. E essa solução me parece muito genial. Em vez de termos que recorrer somente à oração pelo já falecido e ficar pensando, né, será que funciona? Será que é tão certo assim? Como é que é isso de já partiu da vida, eu vou orar? Ele não nega que isso seja feito, né? Faleceu a criança, não fizeram a oração antes, que se ore, tudo bem. Que encontremos consolo nisso e confiemos na misericórdia de Deus. Mas mais do que isso, e melhor do que isso, né, e o conselho aqui é destacado, lembremos os pais de orarem por seus filhos enquanto não nasceram. Está no ventre materno, tem uma mulher grávida na igreja, façamos a oração pela criança e que os pais orem pela criança. Que os pais conduzam a criança a Cristo pela oração, entreguem essa criança antes de nascer nas mãos de Cristo. Eu acho isso muito bonito, né? Vou fazer isso, né? Não vou perder a oportunidade, primeira grávida que eu conhecer, daqui para frente, eu vou dizer isso, porque vale muito a pena, né? E aí os pais são consolados, caso venha a acontecer, por essas orações. Eu orei por essa criança, eu orei por essa criança. Nós entregamos essa criança nas mãos de Deus antes. Isso eu acho válido, bonito. O que você acha, né? Essa é a pergunta de hoje, né? O que você acha disso? O importante é encontrarmos consolo na misericórdia de Deus. Bênção do Senhor e até a próxima.